Oi, meu nome é Letícia. Hoje eu tenho 22 anos, em 2016. Só pra falar, porque esse vídeo alguém pode ver depois, hoje eu tenho 22 anos. E eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses e eu sou casada. E eu estou fazendo esse vídeo por dois motivos. O primeiro, porque veio um forte sentimento no meu coração para falar sobre a depressão pós-parto. E a segunda é para alertar sobre possíveis pessoas que podem estar passando por isso. Isso aconteceu comigo faz 1 ano já. E eu tive coragem e conversei com meu esposo antes de fazer esse vídeo, dizendo que é uma maneira da gente evangelizar. Não pense que a depressão pós-parto é uma coisa comum, é uma coisa que a gente não tem que alertar ninguém, sabe? E que não tem cura. Pelo contrário, ela tem. E eu vou explicar para vocês como começou a minha depressão pós-parto e como eu consegui a cura dela. Em 2015, eu engravidei e desde que eu me casei, eu sempre tive vontade de ser mãe. Foi uma coisa assim que antes de eu me casar era engraçado, porque antes de me casar eu não queria ter filho, não queria ter nada, essas coisas assim. Só que eu me casei e surgiu essa vontade, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu esposo e sempre aí surgiu a vontade de querer formar uma família com ele. E eu recebi logo no início do casamento o diagnóstico que eu não podia ser mãe, que eu tinha um problema muito sério no meu útero. Mas em 2015 eu recebi o primeiro milagre de Deus na minha vida e eu tenho hoje uma filha de 1 ano e 2 meses. Então eu consegui engravidar. Tive muitos enjoos, vômitos, tive uma anemia muito profunda durante a minha gravidez, coisas que acontecem com muitas mulheres, né? Só que eu passei muitos nervosos por muitos problemas mesmo, sabe? E engraçado que os problemas foram se acumulando, e eu não conseguia extravasar. Não conseguia explicar para as pessoas o que eu estava sentindo. Eu tinha muito medo, muito medo. E nessa trajetória, meus pais acabaram indo embora. Eles moravam na cidade vizinha que eu moro hoje, né? E eles foram embora para o norte do Paraná. Apareceu uma oportunidade melhor para eles e eles foram embora para o norte do Paraná. E nisso eu me vi sozinha. Eu nunca tinha cuidado de uma criança recém-nascida e eu fiquei com muito medo, muito medo, muito medo. E houve um falecimento na minha família que chocou muito. Foi uma pessoa muito querida que acabou falecendo. Isso mexeu mais comigo que a minha família. E começou muitos outros problemas por diversas outras situações. E eu não conseguia chegar até meu esposo e dizer que eu estava com medo, dizer que algo estava me deixando apreensiva. E eu fui guardando o sentimento. Até que minha filha nasceu. E a minha filha nascendo foi um dos momentos mais mágicos da minha vida. Pegar ela no colo, tudo. Só que a partir dos 2, 3 primeiros dias, ela não queria mamar. E isso já começou a me deixar mais apreensiva ainda. Quando eu voltei para casa, que eu estava sem minha mãe, que eu achei que ia poder vir, mas acabou não podendo vir. Eu estava totalmente sozinha, com medo. Aí começou. Meu esposo teve que voltar a trabalhar, né, depois dos 5 dias dele. E começou aquela coisa de medo, eu via eu sozinha cuidando daquela criança. E a primeira coisa que eu percebi é que eu queria só ficar muito deitada. Muito deitada, muito deitada. E eu não queria dar mamar para minha filha. Não porque eu não tinha leite, pelo contrário, eu tinha muito leite. Mas eu via que o meu leite não era bom o suficiente para ela. E eu comecei a dizer que eu não queria, o meu leite não era bom o suficiente. Começou uma autorrejeição minha, mas ao mesmo tempo eu queria cuidar dela. Eu queria abraçar ela.
eu via que ela era protegida pelos meus braços, mas ao mesmo tempo eu não me via pronta, preparada, forte para ser a mãe dela, porque quem é mãe sabe o peso que é. Você tem que ser o exemplo, você tem que cuidar. Então, o inimigo foi sujo. Eu não conseguia chegar para o meu esposo e contar isso. O meu esposo estava com muitos outros problemas decorridos do ano na cabeça dele. E eu não queria ser mais um. E foi indo. Até que no dia 23 aconteceu uma situação que foi o ponto de decisão para minha vida, o que ela podia ter sido e o que ela é hoje. Vou explicar para vocês. No dia 23 do mês 11 do 15 de novembro de 2015, meu esposo se levantou pela manhã, se trocou e ele foi trabalhar. Só que antes disso, desde o começo que a gente casou, ele sempre antes de ir trabalhar, ele me dava um beijo no rosto. Só que nesse dia ele não deu. Não porque ele não quis, mas porque ele se esqueceu. Provavelmente acredito que na época, eu não lembro, mas ele devia estar atrasado e não deu. Só que o inimigo é sujo. E devido à situação que eu tava, que muita gente ainda não sabe pelo que eu passei, o inimigo começou com os pensamentos na minha cabeça que eu não era importante para ele, que ele não me amava, que eu não era uma boa mãe e que se eu podia acabar com a minha vida, que eu não ia fazer falta para ninguém, e eu não era uma boa mãe. Então eu peguei e esses pensamentos começaram a ser alimentados a manhã inteira. Eu não conseguia pensar em outra coisa, eu tentava, mas não conseguia. Até que eu olhei para minha filha dormindo e sentei na mesa e comecei a escrever uma carta. Eu escrevi uma carta para meu pai e para minha mãe, dizendo que eu amava muito eles, mas que eu não queria parecer fraca, só que eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo continuar. Eu dizia para o meu esposo também que eu amava muito ele, mas eu não era a esposa que ele esperava que eu fosse. E eu dizia para minha filha que perdoe a mãe quando ela entendesse isso, é que a mãe não esperava ser uma boa mãe para ela. Nisso, eu achei um punhado de naftalina e eu pensei ali, tirar minha vida. Só que, ao mesmo tempo que o inimigo alimentava o pensamento, Deus, por sua misericórdia e amor que ele tem, ele alimentou o Espírito Santo que ainda morava dentro de mim. Como um cão, dois cães brigando e o mais forte é sobreviver, naquele momento, o Espírito Santo, com todas as forças que ele teve dentro do meu coração, pediu para mim sair de dentro da minha casa e correr para procurar uma ajuda. Eu simplesmente peguei minha filha e fui para casa de uma amiga minha. Lá eu sentei e conversei com ela. E eu expliquei o que tinha acontecido. Ela, como uma boa amiga que foi, o nome dela é Karina, me deu um abraço, conversou comigo, disse que eu não era fraca, disse que eu tinha que ficar bem por mim e pra minha filha, que era normal sentir medo, mas que eu precisava procurar um Jesus que eu tenho hoje. Só que um detalhe que eu não contei. Dessa mesma manhã, eu liguei para o meu esposo e liguei para meus pais. Eu disse que eu ia me separar para meus pais. Só que não era a minha intenção se separar. E para o meu esposo, eu disse para ele vir para casa na hora do almoço, que eu tinha um assunto bem sério para conversar com ele. Bem, o meu esposo veio e eu não estava em casa. Ele acabou se atrasando para retornar para o trabalho e aí aconteceu uma situação que mudou a vida tanto minha como de manhã, como a vida da minha família. O meu esposo estava no serviço e até hoje ele também não entende o que aconteceu. Ele sofreu um acidente de trabalho, ele caiu do caminhão que ele trabalhava e bateu as costas. Ele não consegue entender. Quando eu consegui entrar em contato com ele, ele estava entrando dentro da ambulância. E
todo o sentimento que eu estava pensando em separação, que eu estava pensando em tirar minha própria vida, quando eu vi o meu esposo, o que tinha acontecido com ele, e depois da oração que a Karina fez para mim na casa dela, eu pensei em salvar a minha família. Então eu peguei a minha filha, liguei para a madrinha dela e falei, tem como você ficar com a Helena? E corri para o hospital para ver meu esposo. Foi a atitude que eu tomei. E lá eu vi meu esposo, a situação que ele estava, até falei para ele que ele pedi perdão para ele, falei para ele que eu ia se separar, ia pedir divórcio naquele mesmo dia. E o que aconteceu? Depois meu esposo ficou uns 15 dias em casa, a gente estudou, eu conversei com ele, contei o que eu ia fazer, né? Foi uma situação que ele ficou muito chocado, mas ele entendeu, ele não me julgou, porque ele é uma pessoa muito maravilhosa. Hoje eu tenho mais uma confirmação que ele é mesmo o homem que Deus escolheu para minha vida. E daí eu conheci uma serva de Deus chamada Rosângela. Ela fez uma oração. Fui na casa de uma amiga minha e ela simplesmente chegou e falou: olha, eu tenho um recado para você. Não fique triste, porque o que você está sentindo não é de Deus. E Deus manda te dizer que você é muito amada por Ele. Você é muito amada. Para quem estava tão carente como eu estava naquela situação, escutar aquilo foi arrebatador. Escutar que alguém me amava foi a coisa mais maravilhosa que eu pude escutar naquele momento. E que eu era, assim, uma boa mãe. Sabe, que a Helena foi um presente de Deus na minha vida. Meu esposo recebeu também uma oração, porque ele estava com muita dor nas costas devido ao acidente. E no dia do meu aniversário, que é 12 de dezembro, ela veio 7 sábados em casa fazer uma oração para mim e para minha família, que foi uma das experiências mais libertadoras. No dia do meu aniversário, eu aceitei Jesus novamente. Eu disse que se Deus deu uma segunda chance para mim, como naquele dia 23, a partir de hoje a minha vida seria para dedicar a Ele, esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus maravilhoso que em março de 2016 eu me casei, eu não era casada. E eu e meu esposo se casamos, eu e meu esposo se batizamos, estamos tomando Santa Ceia na igreja, que é para nós que somos filhos de Deus, é um dos maiores privilégios fazer parte da Santa Ceia, que é o corpo de Cristo. Tô com a minha filhinha com 1 ano e 2 meses, eu vejo ela cada dia andando, tentando conversar, sabe? E o que eu digo para vocês é o seguinte: eu passei muita luta. Esse ano, lógico, não foi 100% maravilhoso, teve sim as provações, mas as bênçãos que eu recebi valeu tudo a pena. Valeu tudo a pena. Eu senti que, graças a Deus, o vazio que eu sentia, o medo que eu sentia, a dor no meu coração de não se sentir amada, foi embora. Porque esse Jesus, esse Deus que eu sirvo, ele preencheu. Lógico, muitas pessoas podem falar, precisa de um tratamento psicológico, precisa de um acompanhamento e tudo. Não, eu não precisei disso. Eu não precisei chegar numa sala, não desprezando, nem desdenhando qualquer dessas profissões que realmente ajudam. Mas eu não precisei chegar numa sala e expor um problema e tomar remédios que podia prejudicar tanto a mim com vícios ou a minha filha com leite, que eu fui curada a partir do momento que eu aceitei Jesus. Então, para você que está sofrendo isso ou já sofreu, esse Deus pode curar.
Esse Deus é tão maravilhoso, ele dá uma segunda chance pra gente, porque eu tinha plena convicção que eu não era amada nem pelos meus pais, porque meus pais foram embora, que hoje eu entendo que foi uma oportunidade melhor que apareceu para a família da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. Eu achava que eu não era amada pelo meu esposo, eu achava que eu não era amada pela minha filha. Mas, a partir do momento que eu escutei que Deus me ama, que eu sou a imagem e semelhança dele, que eu já fui escolhida por Cristo dentro do ventre da minha mãe, isso fez tudo valer a pena. Respirar, dizer o quanto esse Deus maravilhoso vale a pena. Entendeu? Então, não pense que você não é amada. Não pense que você não vale nada para ninguém. Você tem um Deus maravilhoso que pensou em você a cada centímetro do teu corpo, a cada célula. E que não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Porque o suicida, ele não tem julgamento. Ele vai direto para o inferno. Então, se você está pensando numa dor que você está sentindo, ela acabar, eu te garanto, eu sinto muito, mas ela não vai acabar, ela vai aumentar. Então, converse com a pessoa que você confia muito, entendeu? Vá na igreja, converse com alguém da liderança que você confie. Vai fazer muita diferença na tua vida. E confie em Deus acima de tudo. Eu quero pedir desculpa para alguém se eu ofendi alguém ao decorrer desse vídeo. Quero dizer que hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, porque eu tenho um Deus na minha vida, porque eu sou mãe e eu amo isso. Eu tenho um esposo maravilhoso, eu amo muito a minha família, meus pais, as minhas irmãs. Estou sentindo muita saudade de vocês, que estão do outro lado do estado, a gente não se vê faz tempo. E que, para quem não sabia pelo que eu passei, hoje eu espero que vocês entendam muitas atitudes que eu tomei, de andar com a cabeça baixa, de não conversar com ninguém. Porque a gente tem que parar um pouco dessa mania de ficar julgando as pessoas tendo preconceito. Não é nem preconceito, é preconceito. Vocês olharem e achar algo da pessoa e sair espalhando por aí. Isso não é certo. Certinho? E se você está passando por algo parecido e quiser alguma coisa, deixe os comentários aqui embaixo. Fiquem com Deus. Obrigada.